Olá, muito bom dia, amado e amada do Senhor Jesus. Que a graça e a paz que excede todo o entendimento, a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja jorrando com abundância no seu coração. Mais um dia o Senhor nos brindou com o fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Estamos vivendo hoje o dom da vida. E enquanto a vida, nunca será demais a gente pronunciar que enquanto a vida, sempre haverá a esperança. A qualquer minuto, o milagre pode bater à nossa porta. Inclusive no dia de hoje. Você pode receber a resposta que você está esperando. A porta que você está esperando pode se abrir. Enfim, muitas coisas podem acontecer no dia de hoje, porque o Senhor já as tem preparado para cada um dos seus filhos e filhas que o teme e confia nele. Hoje, 27 de fevereiro de 2023, Minutos de Sabedoria compartilha com você mais uma mensagem com o seguinte tema: Três segredos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é sem dúvida um dos maiores autores inspirados a escrever a Bíblia Sagrada. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por ele. Paulo, inclusive, é conhecido pela milagrosa transformação de perseguidor a perseguido e pregador da palavra de Deus. Esta é uma das maiores provas que um caráter, uma personalidade e um temperamento podem ser transformados pelo poder do Evangelho, pela ação e graça do Espírito Santo que habita dentro de nós. O primeiro segredo de Paulo que queremos compartilhar com você é o retrato da alma. O que significa isso? Que Deus sempre nos dará uma oportunidade para que possamos ter um encontro fatal conosco mesmo e sabermos, através do retrato da nossa alma, quem nós somos verdadeiramente. E diante deste retrato, nós decidirmos, ou seja, tomarmos uma decisão definitiva de se transformar em uma pessoa que quer fazer a vontade do Senhor. O segundo segredo de Paulo é a coragem para pagar o preço e ser salvo. Paulo, além de ter um espinho na carne, mensageiro de Satanás, enviado pelo Senhor, Paulo passou por circunstâncias muito difíceis. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica e Bereia, ele foi chamado de tagarela e impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, enfrentou naufrágios e foi picado por cobra em Malta. E se nós estudarmos atentamente a história de Paulo, claro que nós vamos encontrar outras circunstâncias que podemos somar a essas que nós citamos. Mas Paulo pagou o preço, não só para ser salvo, mas para ser um mensageiro da palavra de Deus. E qual o terceiro segredo do apóstolo Paulo? O terceiro segredo é que Paulo nos ensina que ele aprendeu a viver. E nós precisamos aprender a viver. Há um ditado muito antigo, né? Que diz assim: dançando conforme a música.
o que significa que nós devemos aprender a viver. E isso nós encontramos na própria carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versos 11 ao 13, que diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiências, tanto de fartura como de escassez. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. E nós podemos também encontrar um respaldo nesta carta de Paulo, nesse ensinamento de Paulo, quando ele diz que aprendeu a viver, em Romanos 8, 26, 27. Por quê? Também o Espírito que habita dentro de nós, semelhantemente, ele nos assiste em nossas fraquezas. É aquele que sonda os nossos corações. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, sonda em mim e faça com que permaneça em mim um espírito reto. Lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo, no capítulo 7, no verso 23, 24, ele diz: todo aquele que ouve e pratica a minha palavra é comparado a um homem sábio, a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E completando este raciocínio, Tiago 1:22 nos diz: não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Então, eu creio que este segredo de Paulo de aprender a viver não é simplesmente ouvirmos a palavra, lermos a palavra e não praticá-la. Então, Paulo recebia os ensinamentos do Senhor e os colocava em prática. Quantos crentes estão na igreja há anos? Estão passando por dificuldades, circunstâncias bem menores do que Paulo, e ainda estão vivendo naquela condição antiga, em que não tiveram oportunidade de aprender as coisas do Senhor, mas por não praticar o caráter, o temperamento, a personalidade, fizeram com que eles não aprendessem a viver. E Paulo, nesta mensagem, está nos dando esses 3 segredos para que nós possamos sermos transformados, independente das circunstâncias que estamos vivendo, e permitir que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Por isso, Minutos de Sabedoria nesta mensagem, mais uma vez sugere a você: ei, amado e amada do Senhor, pare e pense ao menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Que Deus abençoe você rica e poderosamente ao ouvir esta mensagem, aplicar, praticar esses 3 segredos de Paulo e ver a sua vida transformada no poder da palavra, na ação e graça do Espírito Santo, e você poder dizer como Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que o Espírito Santo de Deus assim nos conduza, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e possamos, como Paulo, sermos transformados em testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, Campinas, todos os bairros, a nossa rua, a nossa casa, testemunhas vivas do Senhor. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.